E aqui no nosso estúdio você encontra a estação mais colorida e perfumada do ano, que começa neste domingo, a primavera. Chegou aqui, tá? Você verá uma pauta belíssima. E essa estação do ano é tão linda, né? A gente vê as flores desabrochando pela casa e pelas ruas, mas é importante lembrar que neste período as plantas também precisam de cuidados específicos. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora com o André Arósio, que é arquiteto paisagista. Seja bem-vindo, André. Que bancada espetacular, viu? Como é que você tá? Tudo bem? Estou ótimo, e você? Que bom. Que alegria estar aqui com vocês hoje para falar dessa estação tão linda que é a primavera, né? A gente espera a hora que o tempo está esquentando novamente, porque quando a gente está aqui no inverno, nessa estação que antecede aqui a primavera, a gente tem menos horas de luz. As plantas ficam mais paradinhas e quando chega a primavera, o clima volta a esquentar, as plantas voltam a brotar, a florir, produzir frutos e trazer essas belezas aqui pra gente. Nós estamos em um ano assim, falando de clima meio maluco, né? Porque as temperaturas estão quentes acima da média. Então eu imagino que essa estação vai necessitar mais rega nas plantas? A gente vai falar sobre essas regas daqui a pouquinho, porque cada planta ela precisa de uma necessidade de rega diferente. Por exemplo, aqui a gente tem a Zamio Black da UON. Que é essa aqui, meio emborrachada, parece até, né, a folha? Exatamente, ela tem as folhas coriáceas, né, e ela tem essa coloração preta super bonita. E uma curiosidade é que os brotos mais jovens, eles nascem na coloração verde-limão. Ah, e depois que escurece? E à medida que a folha vai amadurecendo, ela toma a coloração preta. Olha só que fantástico. E essa é uma planta que precisa de sol, ela vai bem no apartamento? Essa planta vai bem no apartamento e na sombra. Ela nem pode tomar o sol pleno, porque senão pode criar queimaduras nas folhas. Então, um ambiente com uma boa claridade, sem luz direta, aí você pode ter ela em casa. E rega? Ela necessita de muita água? Não, essa é uma planta muito coringa para você que esquece de regar as suas plantas. Porque aqui embaixo do substrato, a gente tem um tubérculo, que é como se fosse uma batata, que você vai ter ali uma reserva de água e nutrientes para um longo período de seca. Eu fiz um teste, porque eu adoro fazer testes em casa, e eu deixei 30 dias sem fazer rega e ela se manteve assim plena. Olha só que planta. Repete o nome dela, por favor. Zamio Black da UON. Zamio Black, preciso de uma. É uma planta cara? É uma planta relativamente cara, mas é uma planta que ela é muito durável e resistente. Vida toda. Ao lado dela temos a lavanda. Nossa, essa planta é tão deliciosa, né? E é o princípio ativo de tantos cosméticos e elementos que a gente utiliza para relaxar. Sim, a gente pode usar na culinária, a gente pode usar ela também como aromaterapia. Ela tem esse poder relaxante. E se eu te contar que ela também é um repelente natural? Não sabia. Então, ter ela em casa afasta aqueles pernilongos, bichinhos, mosquitos de casa. Então, essa é uma planta muito legal se você tem muito desses bichinhos em casa. E vocês viram que eu tô passando o dedo aqui, né? O perfume dela está no caule, né? Não na flor. O perfume dela, na verdade, está na planta toda, em toda a estrutura. Então, se você passa a mão assim, ó, o perfume fica ainda mais intenso. Então, um banho de lavanda. E essa planta, ela produz inflorescências, que é um conjunto de flores bem pequenas. Se vocês repararem aqui, ó, tem várias flores. Bem pequenininha mesmo. Bem pequenininhas. E se a gente tira uma daqui e prova... Ah, pode comer? Ela é adocicada. Olha que fantástico. Gente, é mesmo. Muito boa, né? Que delícia. Muito legal. E todas essas plantas que eu trouxe aqui para vocês hoje são plantas que a gente consegue encontrar com facilidade na primavera, como as mini rosas, as orquídeas, os antúrios, que são plantas super resistentes e que a gente consegue fazer florir dentro de casa. Eu também trouxe violetas aqui, olha só. Essas violetas Essa aqui... todo mundo ganha de presente, não é? É uma lembrancinha clássica. Exato. E depois de um tempo as flores vão embora. Elas voltam na primavera? Embora e voltam. Mas o que acontece? Para você ter uma segunda florada, depois que termina a floração, você pode tirar as flores secas e tirar todas as folhas que estão em volta da planta. O que eu faço com essas folhas depois? Um clone. Você consegue criar uma nova muda dessa planta através das folhas. Olha só que fantástico. Você planta a folha, então? Exatamente. Eu vou até simular aqui para você. Ó, eu tiro uma folhinha, aí o pecíolo dela, que é esse cabinho maior aqui, a gente tem que diminuir. A gente
diminui mais um pouquinho. E aí, vamos simular que aqui é um vasinho, tá? Tá. A gente estaqueia ela aqui dessa maneira. Dentro de algumas semanas, ela volta a brotar. Que E aí sai fantástico, uma é fácil nova... assim mesmo? É fácil assim, você acredita? Só manter na sombra com o substrato ligeiramente úmido. E essa planta precisa de muita rega? Não, essa planta aqui, uma vez na semana você regando já tá ótimo. Ela aguenta bem, porque como ela fica dentro de casa, é mais fácil da gente cuidar. As orquídeas, elas tendem a florescer mais na primavera? Uhum. Porque a florada da orquídea, ela acontece algumas vezes por ano, certo? Aqui a gente trouxe dois tipos de orquídea. Eu trouxe a orquídea Phalaenopsis e também trouxe a orquídea catatante. A catatante é essa Exatamente. aqui, A que tá ao meu catatante lado. é essa orquídea que a gente tem uma haste longa com várias flores em volta dela. São flores que variam na tonalidade de amarelo, laranja, marrom e cria todo esse nuance, essa textura muito bonita. Aqui do outro lado a gente tem as orquídeas Phalaenopsis. Essa sim é uma orquídea muito legal. É essa branca aqui na frente, Tem essa ó. branca, essa amarela, porque é a orquídea mais vendida no mundo, porque essa orquídea, ela permite muitos cruzamentos. Então a gente tem muitas cores, formas, texturas diferentes. E ela pode florir até 3 vezes ao ano. Com Olha, o cuidado certo. com os cuidados certos. Como eu cuido bem de uma orquídea em casa? Se for a orquídea Phalaenopsis, a gente vai manter ela em um local bem iluminado, sem o sol direto. A gente vai observar o substrato dela. Deixa eu até pegar uma outra variedade aqui. Olha só, a gente tem essa com várias flores. Essa é bem comum, né? Exato. Ela tem um termômetro que avisa a gente, fala, ó, tô precisando de rega. E qual é esse termômetro? Quando a gente treina o nosso olhar, a gente observa as raízes. Se a gente nota que elas estão acinzentadas, significa que está precisando fazer uma nova rega. Agora, se elas tomam a coloração esverdeada, significa que a planta está hidratada e você não precisa fazer uma nova rega. É quase que instantâneo. A gente rega, ela vai ficando verde quase que na hora, assim, é muito legal acompanhar. Então é só observar bem a planta que ela vai falar com você. Exatamente, tem a linguagem das plantas e quando a gente entende, a gente sabe se ela está com fungo, se ela está com qualquer outro problema, doença, se ela está precisando de água. Então, quando a gente treina a nossa observação, a gente tem um diálogo ali com a plantinha. Em média, a rega é semanal ou com mais frequência da Isso orquídea? pode variar, né? Porque o Brasil é muito grande. Sim. E o clima também varia muito. E o clima também está muito doido, Muito né? doido. Então, quando eu falo para você assim, treina a sua observação, porque a gente sabendo desse termômetro das raízes, fica fácil da gente regar. Ficou acinzentado, hora de fazer uma nova rega. Tá verdinha, não precisa regar de novo. Essa dica é fantástica para a orquídea que fala com a gente. E para outras plantas que não têm essa característica? Essa aqui, ó, é muito legal. Essa aqui é a Palmeira rhapis, é uma planta com origem na China. Ela tem essas folhas brilhantes, plissadas, olha só que Linda, fantástico. hein? Muito Tem bonita. esse verde intenso. E essa planta, ela se dá muito bem em ambientes internos, sem a necessidade do sol. Tá? E aí o que acontece? É muito comum nessa planta, quando falta umidade ou quando ela não está com a umidade adequada para ela, as pontinhas das folhas começam a secar. E aí o que a gente faz? A gente corta? Não vai adiantar, porque à medida que você corta, ela vai continuar te avisando, viu? Tô sem água. A gente aumenta a água, Então a gente aumenta a água, pega aqui um borrifador. Depois de fazer a rega direto no substrato, a gente vem com um borrifador hidratando também as folhas ao redor todo da planta. Assim a gente cria uma massa de umidade em volta dela e vai evitar que as próximas folhas fiquem manchadinhas. Como uma chuva, né? Exatamente. E eu não sei se na casa de vocês é assim, mas na minha entram, parece foligem mesmo, escura, então isso atrapalha também a planta. Atrapalha. Até é importante você falar isso, porque às vezes a gente esquece de tirar a poeira das folhas. E quando você não tira a poeira das folhas, diminui a absorção de luz dela, ou seja, diminui também a fotossíntese, que é onde ela faz o alimento dela. Então, uma vez ali na semana, coloca ela embaixo do chuveiro se você mora em apartamento, ou se você mora em casa e tem a oportunidade de pegar a mangueira e lavar as folhas, eu sugiro você fazer isso, que é muito legal para você ter uma planta bonita, limpa e hidratada. Maravilhoso. Vamos para o plantio? Aqui você Vamos. trouxe a ideia
ideia da gente replantar? Isso mesmo. A gente está aqui falando das plantas ornamentais, mas aí a gente começou a falar dos cheirinhos, daí eu trouxe aqui também um manjericão. Esse aqui é um manjericão roxo, tá? À medida que você coloca ele no sol, ele fica com a cor mais intensa. E como a gente faz para manter ele depois de um tempo? A gente usa na cozinha, ele começa a brotar. Se você dá uma olhadinha aqui, ó, ele já foi podado uma vez. Já foi utilizado, Exato. Né? Ele estimula a brotação lateral, ele vai crescendo cada vez mais. E chega uma hora que a gente precisa replantar. Então eu trouxe aqui um vasinho, olha só. Ele precisa ter furos no fundo para tirar todo o excesso de água. Então aqui estão os furos. Exatamente. É um vaso simples, né? É um vaso simples, exato. Aí eu vou pegar e montar uma camada de drenagem. E para que serve essa camada de drenagem? Para não acumular água ali naquele substrato. Então todo o excesso de água, quando você faz a rega, ele vai ser escoado. Então como é esse processo? Eu vou colocar essas pedrinhas aqui. Essas pedrinhas vocês encontram em loja de jardinagem, tá? Vocês vão encontrar na parte de pedrinhas, decoração. Vamos colocar aqui mais ou menos uns 2 dedos aqui no nosso vaso. Há outras opções além das pedrinhas, né? Sim, argila expandida, você pode utilizar até isopor. Sabe quando você compra uma coisa nova, não sabe o que fazer com isopor? Quebra o isopor, coloca aqui no fundo, fica até mais leve para você carregar ele se você mora em apartamento. Venho com uma manta de drenagem que você pode substituir por outros tecidos também. O importante é você colocar embaixo da torneira e ver se a água passa, porque tem tecido que ele é mais impermeável e a água acaba não passando e vai acumular água no substrato e não seria ideal. Coloco ela aqui. Para o manjericão, eu vou usar esse substrato que está pronto, que é um substrato rico em matéria orgânica. Então, se a gente dá uma olhadinha aqui nele, olha só, tem pedacinhos de casca, folhas, então é muito rico de nutrientes aqui. Não é só terra, Não né? é só terra, então eu venho com ele, coloco aqui no meu vasinho, vou abrir um berço aqui, que é como se fosse uma cova. Vou pegar o meu manjericão, vou apertar a planta de todos os lados até ela se soltar de forma natural. E essa planta você não regou antes de fazer essa transferência, né? Ela tá mais seca para facilitar o processo? Exato, exato. Olha só como ela estava precisando ser replantada. Está quase criando um enovelamento aqui das raízes. Então a gente faz um carinho nela aqui, ó, para ela soltar um pouquinho. Venho e coloco ela aqui. E o que eu faço agora? Vou preencher as laterais com o mesmo substrato. Nossa, ela nasceu para esse vaso, hein? Nasceu, ficou linda. Muda completamente a hora que a gente troca ela de vaso, né? Ficou linda, ela estava apertada no outro vaso Tava apertada mesmo. E aqui ela vai ficar grande. Eu tenho mais um manjericão aqui que ele tá até florido, ele tá aqui na frente, olha só. Olha que bonito que ele esse tá. Tá bem lindo, E todo que florido. Grande. Esse bem na frente aqui, ó. E uma embaixo da rosa. curiosidade é que ele é todo comestível. As flores também podem ser consumidas, tá? Ah, então é mito que tem que cortar a flor para Então, fortalecer a planta? Na verdade, não seria para fortalecer. Quando o manjericão ele chega no ponto de começar a soltar essa espiga, essa inflorescência, a planta entende que ela já cumpriu a missão dela e ela vai de arrasta para cima. Então, para que isso não aconteça, a gente corta as flores, estimula a brotação lateral, a planta fica mais forte, mais alta, e aí quando ela começar a iniciar o ciclo para ter flor de novo, a gente corta e a gente tem essa planta durante mais tempo em casa. Maravilhoso. Aí arrasou, olha que vaso bonito. E para finalizar, a gente falou da importância da rega, mas o excesso da rega também pode causar fungos e outros males nessa estação. Fungos e bactérias, e por isso que é importante a gente fazer esse sistema de drenagem, porque quando que esses fungos aparecem nas nossas plantas? Quando tem acúmulo de água no substrato. Quando tem acúmulo de água, vem uns bichinhos ali, eles começam a trabalhar com o processo de decomposição. E aí, se ele ficar muito tempo com as raízes molhadas, vai começar a aparecer fungos, bactérias e outras doenças se você não ficar de olho nesse sistema de drenagem, nesses cuidados com as regas. Então, na dúvida, sempre coloque o dedo no substrato. Sinta a umidade da terra. Tem umidade? Não precisa fazer uma nova rega. Sentiu que ele está seco, o vaso está mais leve, aí sim você vem com o regador e faz uma nova rega.
Parabéns, André. Foi um prazer conhecê-lo, viu? O Deu para prazer foi perceber que meu. você entende muito de plantas ornamentais, de jardim, de hortas, e você encontra muito mais sobre ele no @amora.jardins. @amora.jardins. Volte sempre, viu? Obrigado. Prazer. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima. Até.